Haja letra pra essa moça. Olá, eu sou Viviane e estamos aqui hoje para ter aquela conversa sobre ambientes favoráveis à saúde. Conosco estão Zoraide Gomes, conhecida como Cris dos Prazeres, que é coordenadora da ONG Reciclação, Ives Rocha, que é psicólogo do CEDAPS, e Roberto Trindade, professor de Geografia do Ginásio Experimental Olímpico Juan Antônio Samaranch. O meu ambiente saudável é um espaço que tem uma delimitação física, mas que transpõe a própria delimitação física. Então é um espaço onde a gente vive, convive e vivencia a nossa rotina. O ambiente saudável, na minha opinião, tem a ver com afetividade, com gostar do lugar em que se vive, por consequência das pessoas que ali estão, e a partir daí você começa a pensar em saúde. É o espaço onde a gente interage como eu, sujeito, como nós, todos nós, sujeito desse ambiente, onde a gente deposita nele plenitude, felicidade, desejo e principalmente uma consciência coletiva, né? Esse ambiente construído, né, modificado pela ação humana, ele tem uma ação enorme, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. E na opinião de vocês, o que a gente pode fazer para ter esse ambiente que a gente deseja? Primeira coisa, se afeiçoar, se interessar por aquilo ali, e aí vem os cuidados. Isso tudo passa muito pela sensação de pertencimento também, né? Você cuida daquilo que você se importa e que você se sente incluído. E foi por um prazeres melhor que ele colocou a mão na massa, mesmo sem levar fé no projeto. Depois que eu vim ver os resultados, os efeitos. Inclusive eram efeitos que eu particularmente nem sequer imaginava. Por exemplo, quando nós fizemos o mutirão para erradicar a lixeira, eu não imaginava que aquela lixeira fosse virar um jardim. Quando eu embarquei com a Cris para trabalhar no Reciclação, eu não imaginava que 280 quilos virariam 2 toneladas e por aí em diante. Eu não imaginava esse tipo de coisa. Eu embarquei por conta da gente que já estava. Porque a grande verdade é essa. No meu entendimento, tudo é possível para quem acredita. Mas com parcerias fica muito mais fácil. E olhando os parceiros que estavam, eu não pensei meia vez. Entrei e estou muito feliz com os resultados. manual e sacrificado é uma frase que também combina com o trabalho do SUC. Assim como o projeto Reciclação, ele trabalha para deixar o morro mais bonito. Só que de uma forma completamente diferente. Não menos importante, todas essas cores, por metros e mais metros de escadarias, fruto do trabalho de dezenas de grafiteiros, que vieram a convite dele. Tirar casas do tijolo e cobrir de vida. As pessoas se afeiçoaram ao grafite, se afeiçoaram ao lugar onde estão. E aí começa-se a cuidar daquilo ali. Mesmo nos locais que são pior estrutura, vamos dizer assim, com muito lixo na rua, esgoto passando, dentro de casa, ou seja, aquele ambiente onde a pessoa está ali e ela se sente pertencente, né, porque afinal de contas é a sua moradia, é sempre muito bem limpo. Então, quando você passa a expandir que tipo, a sua moradia é também um local por onde você circula diariamente, tal, você muda essa relação, você ressignifica essa relação. E isso é muito presente, né? E a gente começa a produzir saúde, a gente começa a produzir cuidado. A ideia nos prazeres, a gente mapeou em 2011, logo depois daquela tragédia que foi o temporal na cidade do Rio de Janeiro, onde desaba uma parte da comunidade. E aí, em 2011, a gente percebeu o quanto a gente precisava olhar para dentro dessa comunidade, criar ferramentas onde a gente pudesse conectar essas ferramentas com o mundo. E o Reciclação é fruto disso. O projeto de reciclação é fundo do mapeamento, onde ele indica que o lixo é um grande problema para a comunidade, para a sociedade, para a cidade. A gente precisa construir ferramentas de educação que tenham uma linguagem acessível à comunidade, porque a cidade em si ela tem uma construção bacana, é discutida com outro perfil, né, com outro recorte,
Mas o profissional que é extremamente genuíno para construir essas ferramentas fora das favelas, ele constrói uma ferramenta para a cidade que não está incluída, né? A gente tem que lembrar que é uma cidade partida. Então, como é que é construir essa perspectiva de uma favela que é plana, uma favela que é montanhosa, para quem está em diferentes lugares? Eu acho que vocês trouxeram questões distintas também. Quer dizer, tem uma questão, às vezes, do amor por aquela comunidade, mas também tem um certo incômodo, né? Que Claro. também faz você se sentir mobilizado. E a Cris trouxe a questão das ferramentas, né? De ferramentas que também levem em consideração a cultura, a história daquele local. Que lugar seria esse, né? Quando a gente pensa num ambiente favorável à saúde, em que a gente pensa? O que a gente deseja? No sentido de que o meu vem sempre primeiro. Eu acho que algumas construções é pensar na gente, nesse meu eu e no outro também, né? Na minha casa, mas também na minha comunidade, na minha cidade, no meu estado, até onde, de fato, eu consigo interagir com todo o meu ambiente. E aí acaba surgindo que é criar o hábito de não jogar o lixo em qualquer lugar, de não parar o automóvel em qualquer lugar que vai atrapalhar as pessoas que estão na calçada. E aí, a partir do momento em que o jovem ele é perfeito nisso. O jovem ele consegue trazer para o dia a dia dele muito facilmente uma coisa que ele acabou de aprender. Ele consegue trazer aquela informação nova, coisa que o adulto muitas das vezes continua repetindo aquela prática por muito tempo, né? Então, Ele tem uma visão crítica também, né? O adolescente não tem o menor pudor, por exemplo, de chegar e falar: você está jogando lixo no chão, a próxima vez que o bueiro entupir, você é responsável. E isso a gente vê, e aí passa pelo estacionamento inadequado, passa pela falta de cuidado e tudo isso. Isso traz uma responsabilidade para o jovem, e aí diminui a indisciplina, melhora as relações dentro da escola, dentro da comunidade. uma escola, né, com um ambiente saudável é também uma escola que promove autonomia, que promove empoderamento, né, dos seus alunos, da comunidade escolar. E o que mais? Porque eu acho que você podia contar um pouquinho até o surgimento dessa eletiva, como é que você envolveu os alunos nesse mapeamento. Eu dou aula de geografia há muito tempo e me incomodava conviver com algumas... eu ensinava, eles aprendiam, eram avaliados, iam bem na avaliação e depois, 2 anos depois, não lembravam, sei lá, uma determinada capital, a capital do Rio de Janeiro. Alguns não lembravam, isso me incomodava muito. E aí surgiu a ideia de fazer uma eletiva de mapas. Já que na formalidade está difícil de fixar o conteúdo em alguns momentos, vamos tentar fazer de uma forma mais leve, talvez utilizando o Google Earth, alguns outros aplicativos. E aí começamos. Meu nome é Ana Cristina, tenho 15 anos e vou explicar o que é o mapeamento. O mapeamento é o que nós estamos fazendo para ver as melhorias que temos que fazer em nosso bairro. Por exemplo, como o valão que está aqui atrás, que precisamos dar um jeito não só para limpar ou para tampar, mas para manter as pessoas longe, principalmente as crianças, para não correr risco de elas caírem. E o mapeamento é uma atividade que nós adolescentes fazemos, que através de nós iremos mudar tudo. Não exatamente tudo, mas através de nós iremos começar as mudanças. Estamos fazendo um mapeamento aéreo com uma câmera acoplada numa cápsula e colocamos na linha da pipa. E ela pega do alto, como se fosse um satélite. E pega do alto e pega os pontos onde nós mapeamos com o celular. E assim, eu achei bem interessante que assim, não é todo dia que a gente vê uma oportunidade de melhorar o nosso bairro. E essa forma de mapeamento deu tão certo que esse ano já apareceu um responsável de aluno com um drone. Quando fomos entrevistar lá o responsável, que quis estar apoiando a eletiva, ele é um professor de geografia aposentado. Uhum. E aí percebe-se assim, a escola aberta a receber ajuda externa, e a ajuda externa muito interessada em ajudar a escola. Aquela história de que a educação ela não é de responsabilidade apenas da escola, é de responsabilidade de toda a sociedade. Com certeza. Então, vocês podiam contar um pouco aí, especificamente a partir da experiência de mapeamento, o que eles identificaram, o que eles puderam fazer, enfim, para melhorar a sua comunidade escolar e o seu bairro. Veio a questão da desordem urbana, o trânsito, ônibus que passava de
tempos em tempos, muito espaçado e vinha lotado, mas muitos problemas. E aí não tinha como dar conta de todos. E aí selecionamos um, que foi a questão do lixo, e foi sendo trabalhado. Mesma questão que em todos os lugares onde a gente fez o mapeamento, o descarte inadequado de resíduos é unânime, assim, seja no Rio, seja no interior do Pará, seja em Manaus, a questão do lixo é sempre o principal problema, né? O que mostra que precisa ser algo que está ligado repensado, diretamente ao comportamento humano. Mas aí, e é importante dizer também que quando o Roberto diz que a gente escolheu, na verdade, os alunos, né? Tipo, a gente, e aí o agente não é o agente técnico, né? É o agente todo mundo, incluindo os 12, né? Naquele momento eram 12 alunos, Sim. que estavam participando desse processo de priorização, né? E foi interessante que foram os primeiros 6 meses. Quando chegou no segundo semestre, teria de mudar a turma, que era a praxe da escola. Foi uma loucura, porque a massa da escola queria participar. Principalmente, imagina, o que é? Numa escola, uma pipa que tem, 80 centímetros, com uma câmera presa naquilo ali. E poder usar o celular, né? O celular é parte do aprendizado, não é o inimigo do professor, né? Então isso também... E nós bem sabemos a dificuldade que é ensinar, por exemplo, coordenadas geográficas. Quando o menino está com o celular, já com latitude e longitude ali, precisamos escutar essas crianças. Exatamente. Não tem como não escutar. E eles estão produzindo conhecimento o tempo inteiro. E a gente, em alguns momentos, a gente vai só mediar, orientar, principalmente nessa figura de protagonismo, né? Então, e contem um pouquinho também o que isso reverteu em termos de benefícios para aquela comunidade. O que eles fizeram, o que eles planejaram a partir desse diagnóstico? Eu acho que a primeira foi o indivíduo. Eu acho que a postura, nós tínhamos, sei lá, alguns alunos lá muito tímidos, com muita dificuldade de falar. Parece que quando a gente começou a falar da comunidade dele, do lugar em que ele vive, foi colocado o dedo num ponto ali em que ele despertou. Ele começou a falar e começou a falar bem, se colocar bem. Teve um evento que nós fomos lá na sede do CEDAPS, em que nós fomos com um menino em que, de repente, ele começou a falar que ele encantou o público com a propriedade do que ele estava falando ali, como que ele estava falando bem, a coerência, a relevância dele. Lembrando que ele estava de frente para vários adultos, várias autoridades, e que se encantaram com o quanto que ele sabia, o quanto que estava aprendendo naquele momento. É importante também a gente entender que a gente aqui usou o exemplo do mapeamento porque ele foi realmente uma ferramenta muito poderosa. Mas não precisa ser só essa, né? Existe o mapa falante, existe, por exemplo, no Lab Rio, hoje aqui na prefeitura, aquela estratégia que também se chama Mapeando, no qual você também pode, enfim, mandar fotos, fazer intervenções num mapa digital. E outras estratégias, por exemplo, quando você tem campanhas, né, contra a dengue, contra a zika, você às vezes faz caminhadas por dentro da comunidade. Essa própria estratégia da caminhada, né, de você olhar quais os lugares problemáticos, né, e pensar a possibilidade de intervenção, são também formas de você se apropriar daquele ambiente onde você mora, né? Todas essas iniciativas que o professor Roberto, a Cris e eu citamos, tem um pano de fundo que é jogar luz sobre esses meninos, empoderá-los, muni-los de ferramentas que possibilitem. O que é importante é esse processo inteiro que diz você é responsável e você é capaz de produzir a mudança que você quer. Muitas das vezes tem um menino lá de 12, 13 anos que cuida do irmãozinho pequeno de 2, 3 anos. Mas ele não consegue perceber que ele pode ser responsável pela alimentação dele, pelo lixo que está na mão dele. Quando ele começa a perceber que ele já é uma pessoa responsável, isso facilita muito. Eu acho que engrena o trabalho, né? Torna-se esse cidadão que o Iris falou, né? Ou seja, a gente tem que ter mais abertura, né? Ampliar nosso olhar melhor para a nossa comunidade, buscar outras ferramentas, fazer parcerias, porque é justamente essa parceria da população, o poder público, as instituições locais, que vão criar essas redes de corresponsabilidade que são necessárias para a gente ter um ambiente mais saudável, uma comunidade mais saudável, uma cidade mais saudável.